Oi, oi, pessoal! Mais um episódio do Ela Pode, o podcast que vai deixar as mulheres onde elas devem sempre estar, no topo. E o podcast Ela Pode é uma parceria da 92 FM com a Exuberância Moda Fitness. E hoje a gente está aqui com uma mesa recheada de mulheres maravilhosas. Vamos falar sobre um tema que está um tema em alta aí, né? A gente vai daqui a pouco falar para vocês um tema muito legal. E hoje estou em casa aqui com as minhas convidadas. Vai ser um papo muito descontraído, muito gostoso. Tenho certeza que vocês vão adorar. E a 92 está aqui, né, no hall dos podcasts, trouxe aí, está entrando no hall dos podcasts em Formosa, com esse estúdio super legal, com alta qualidade tecnológica de som, luz, câmeras, técnicos, está todo mundo de parabéns. E eles entram com esse estúdio impecável e a gente entra aqui com conteúdo, né, da melhor forma possível, trazendo aí para vocês entretenimento, informação descontraída, mas comprometida também. Então, eu tenho o prazer e a honra de apresentar para vocês as minhas convidadas, começando pela Paola Tucci, que é uma conhecida aí de vocês, já fez aí alguns trabalhos comigo, né, Paola? Já, né, Renata? Faz tempo, né, que a gente se conhece. E faz tempo que a gente está querendo trazer para o podcast esse tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Verdade. A Paola é consultora de moda, ela faz um trabalho muito legal aí com as mulheres, ela ajuda muitas mulheres a se conhecerem também aí na hora de se vestir, né? Resgatarem, de se resgatarem, né? e de usarem aquilo que elas gostam, né? Independente de qualquer coisa. E ela vai falar também daqui a pouco do trabalho dela e de como que ela ajuda aí essas mulheres. Temos também a nossa queridíssima Carla Sobrinho, que também é das antigas, Isso. né, Carla? Eu praticamente conheço a Carla desde pequena. Desde infância. Desde a infância, a gente já se esbarrou algumas vezes aí ao longo, né, da nossa jornada. E a Carla, ela é fisioterapeuta da área da saúde, mas deu uma migrada agora para a área de estética, né, Carla? Estética, já há alguns anos, já atuando nessa área, empoderando ainda mais as mulheres, né? Trazendo bastante novidade, sempre trazendo inovação e novidade aí na área da estética, né, para Formosa. E a nossa convidada aí também vai contribuir aí para a nossa conversa descontraída hoje. E a minha amiga, Lidiane Borba, que vai também contribuir. Ela é psicóloga, né? E vai dar um equilíbrio aí, vai dar contribuir com um parecer mais técnico, digamos assim, né? Para a parte comportamental aí do que a gente vai conversar. A Lídia é minha companheira ali do CrossFit, né? E a gente treina junta. E agora eu vou começar a introduzir o tema, que é... Vamos lá, pessoal, aquela perguntinha básica. Paola, quantos anos você tem? Vou fazer 41 esse mês agora, no final do mês. Lid, quantos anos você tem? 42. Carla? 48. E eu, 47. Show de bola. Então, temos uma mesa recheada aqui de quarentonas. De quarentonas, exatamente. Mulheres maduras, mas bem resolvidas aqui, né? E que gostam de se cuidar também. E tentam sempre melhorar, né? Em todos os sentidos aí. Cumprir com todos os seus papéis, mas que também não abrem mão de cuidar, né, de se autoconhecer e de se autoconhecer e de se cuidar mesmo, né? Bom, então esse tema, eu tenho notado que esse tema está bem alta, né, já há algum tempo aí na mídia, que é o tema da etariedade, né, que a gente já conversou sobre isso, a gente conversa bastante sobre isso, eu e a Paola, e eu vi que esse tema está em alta na mídia, né? Então, a gente tem aí alguns casos, por exemplo, citando alguns exemplos, da Cláudia Raia, que esfregou aí, né, na nossa cara, né? Com 50 uma anos. maternidade com 50 anos e está aí desempenhando esse papel lindamente, né? E
Depois também a gente teve a Ivete no carnaval, puxando um trio elétrico ali também, no alto de seus 50 anos. E o que chamou a atenção foram alguns comentários, né, que tiveram ali na internet, do tipo, nossa, parabéns, puxando um trio com 50 anos. E aí as feministas piram, né? Vieram lá e falaram, mas como assim, né? O que tem uma mulher de 50 anos puxar um trio elétrico? Qual o problema, né? E gerou uma certa polêmica e o tema bombou na época. E a gente viu também mais recentemente, se eu não me engano, aquela biomédica que foi vítima de bullying na faculdade, né? Porque ela Com as 3 colegas. Três né? colegas. com as 3 Absurdo, né, colegas gente? que fizeram bullying ali com ela por causa da idade que ela estava na faculdade, né? Então foi uma coisa bem chata e bem feia de fazer, né? Chegaram a falar até que deveriam ser desmatriculadas, né? Exatamente. Que horror. É inacreditável, né? Então, é um tema que está em alta. Fora da casinha. A gente está vendo que esse tema, em relação à etariedade, está em alta. E é sobre esse tema que a gente vai falar. Como eu mostrei aqui para vocês, aqui a gente tem uma mesa recheada de quarentonas. E eu intitulei, né, o episódio de hoje como Os Novos 30. Porque as mulheres isso, né? maduras É bem estão... tão bem, né? Então, parece que tem 30, digamos assim, né? Exatamente. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês aí, para vocês três, vocês se sentem, né? Qual que é o sentimento? Vocês se sentem com quarentonas? Como é que é aí? Começando pela ordem de apresentação, Paola. Então, para mim, fazer 40 foi difícil. Mas depois que eu fiz, foi uma delícia, gente. É libertador fazer 40 anos, né? Porque acho que você muda uma chave mesmo, assim. Você simplesmente começa a não ligar para um monte de coisas, a não se preocupar com um monte de julgamento, a se resgatar mesmo, a ser mais você, né? E eu acho que assim mudou muito o comportamento hoje, né? De como a gente é, de como a gente é visto. Então, assim, para mim foi muito bom. Doeu fazer, mas depois que eu fiz, foi assim, foi uma virada de chave. Foi Hoje sua eu falo transição. assim, eu acho uma delícia falar. Quantos anos você tem? 40. Nossa, em 40 eu tenho 40 Nem anos. parece, né? Mas, assim, não me sinto, tá? Mas eu acho que isso é uma questão de personalidade, de espírito mesmo. Porque eu acho que eu nunca me senti com a idade. Eu acho que a minha idade mental não acompanha a biológica e nunca acompanhou. Tinha até uma tatuagem, antigamente, no Orkut, que era uma velhinha tatuada assim atrás, Forever 18. E eu me identificava super com aquilo ali, entendeu? Porque eu sempre tive um espírito muito jovem. Hoje algumas coisas mudaram, né? A gente quer até que normalizem a balada das 7 horas da noite, porque meia-noite a gente quer estar em casa. Tem umas coisas que mudaram, assim, mas eu acho que em função da vida também que mudou, porque eu resolvi ser atleta também depois dos 40, gente. Né? Então, assim, você quer acordar no outro dia para jogar beach tênis, né, Carla? Então, assim, você não quer sair à noite, virar mais à noite, você não quer beber, porque no outro dia... Tem que fazer escolhas, né? É. Você começa a ter que fazer Tem que escolhas. fazer escolhas. Então, assim, os 40 para mim veio assim com muito leve, na verdade. Assim, tô amando. E para você, Carla? Cara, não houve assim um rompimento, sabe? Para mim foi muito natural, muito tranquilo mesmo. E o que mais os 40 me trouxe foi a questão que a Paula comentou muito bem, a questão de você simplesmente não ligar para os julgamentos, não ligar para o que as pessoas estão falando, pensando. E isso é libertador, né? Você simplesmente faz porque você quer fazer, porque você quer e se sente bem com aquilo e ponto. E você já não olha mais para aquela discordância, para aquele, eu não acho legal, eu acho que não deveria fazer isso. Você já não liga mais para isso. E para mim não foi diferente, também resolvi ser atleta depois dos 40 aí, né? Quase 50 já. E a gente está mais perto dos 50, né, Carla? Então, assim, me redescobri de novo, né, no esporte, pratico beach tênis todos os dias. Além disso, faço musculação, faço funcional na areia, e, enfim,
2 vezes por dia estou lá treinando e pego muita mocinha aí do couro e muita mocinha. Com certeza. Muita disposição. Sou uma pessoa que me cuido muito, me suplemento bastante. Muita disposição, muita disposição. Biologicamente, você não se sente, nem mentalmente você não se sente ali com uma mulher de meia Não, idade. de verdade. Uma É como, jovem é senhora. como se eu tivesse 30 de anos, novo. 30 de novo. Os isso. novos 30. Os novos 30, exatamente. De verdade. É o que eu sinto. Lide. Eu senti também, como a Paola senti. Eu acho que a gente traz um peso cultural desses 40. É muito mais do que sentir, é cultural mesmo, né? Então, a transição de década, para mim, ela me levou a refletir muito. E o que mais me marcou foi a reflexão, né? O que eu consegui até aqui? O que eu sei mesmo de mim? Porque autoconhecimento é tudo. Então, hábitos saudáveis eu já tinha antes dos 40. Assim, com uns 30 e poucos anos, eu já comecei assim, com atividade física regular, hábitos saudáveis. Então, assim, fisicamente também eu não senti nada. E o que mais me pesou mesmo foi essa reflexão de e agora, né? Porque a gente sabe que vai morrer, que a vida, que vai chegar uma hora que tem um fim, não sabe quando, mas que vai. Mas parece que antes, não sei com vocês assim, parece que isso a gente vai vivendo, né? Vai conquistando algumas coisas, eu não penso, mas depois dos 40 isso para mim ficou muito forte. Tem finitude, né? Eu sei que tem. Pode falar. Não, eu achei interessante que você falou que deu uma assim, pesou, né? Você acha que tem uma estrutura de crenças assim por fora que as mulheres, né, de meia idade, digamos assim, elas têm algum padrão que elas têm que seguir de comportamento, que elas devem seguir, algumas regrinhas que elas devem seguir? Você acha que é tipo alguma coisa nesse sentido? Imposto pela sociedade? Imposto por fora, exatamente, pela sociedade. Eu acho que tem, assim, pelo menos aqui no nosso país tem muito. Né? E mesmo que a gente hoje tem muito acesso à informação e que a gente tem mais liberdade, o peso cultural ele interfere muito no nosso comportamento. Então, o que faz, às vezes, a gente desvincular? A maturidade, que ela vem com o tempo, né? O autoconhecimento, porque, para evoluir, a gente tem que buscar autoconhecimento, não tem outro caminho. Não é? Tem que ter autoconhecimento, tem que ter conhecimento também. Você tem que conhecer, tem que estudar, tem que ter coragem, tem que ter resiliência. Então, eu acho que a maturidade, depois dos 40, então, acho que isso fica mais vivo. Eu não quero mais perder tempo, como você disse também. Eu não quero mais, assim, eu não quero ligar mais para o que fala, eu quero saber de mim. O que eu quero de verdade? Qual é a minha essência? Quais os meus valores? Como eu quero aplicar esses valores e usar meus valores, meus talentos em prol do meu crescimento e do outro, de quem está comigo, né? Então, assim, então, talvez tenha sido uma fase que você parou de seguir aquele padrão ali imposto e olhou para dentro. Exatamente. E começou a se questionar e fazer várias reflexões. Exatamente, assim que eu gostaria de finalizar a sua resposta, a sua pergunta. Foi onde eu acho que eu desvinculei disso, assim, falei, não quero. Já era algo que a gente vem buscando com a evolução, mas eu acho que nessa transição, nessa passagem, foi mais definitivo. Você questionou o sistema, Lid. Com certeza. Bem-vinda ao time. É isso. E assim, de verdade, eu posso dizer que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Não que eu não tenha crise, não tenha problemas, mas eu estou muito mais feliz comigo mesma. Então, eu posso dizer que tenho vivido a melhor fase da minha vida, até aqui. E aí a gente vai para uma conversa de novo que a gente já teve, né? Que é a questão dos padrões impostos pela sociedade, né? E que se reflete muito na moda, que a moda eu acho que é um caso, digamos assim, né? Ilustra muito bem isso. E eu já fiz essa pergunta para a Paola e vou repetir, Paola, para nós, mulheres maduras, o que pode e o que não pode na moda? A moda contribui muito para começar. Mas para começar, você sabe que eu sou meio subversiva, né? Então, assim, eu acho que pode tudo. Mas eu vou falar um pouco sobre como esse assunto da etariedade mexeu comigo em relação à moda, tá? Eu tive loja aí, eu tive comércio há 12 anos. E era muito engraçado, porque apesar de trabalhar com uma marca que vestia mais meninas, eu sempre consegui vestir mulher.
né? Eu sempre tive cliente nessa idade de 45 mais, e eu sempre consegui colocar essa marca nas mulheres. E o que mais me pegou com solidariedade foi uma vez eu estava no restaurante almoçando com um casal de amigos, e eu estava bem no início dessa minha etapa da consultoria. E entrou uma mulher de 65 mais, assim, com um cropped. Ela estava com uma calça jeans, bem larga, assim, meio rasgada, um cropped, ela estava bem moderna. E essa minha amiga me cutucou e falou assim, Paola, olha aquilo ali, olha só, ela é uma velha, tipo... Aí eu olhei para ela e falei assim, mas o que tem? Né? E aquilo me despertou uma coisa muito, assim, latente do que acontece na nossa sociedade, que é o fato de nós, mulheres, sermos as próprias julgadoras de outras mulheres, entendeu? Então, foi quando eu decidi trabalhar com a questão do seguinte, você pode tudo, você só precisa de ter consciência do que você está passando, entendeu? De entender. Então, assim, dentro da moda, porque eu acho que assim, moda é comportamento, moda é política, moda, quando você se veste, é a forma que você quer ser visto, né? Então, você está se vestindo da forma que você quer ser visto. Então, o que eu acho dessa coisa... A forma como você se veste reflete... Como você quer aparecer. É como se fosse um ascendente seu, entendeu? E assim, Paulo, o que você quer passar, por exemplo? O que você quer passar, claro. A sua essência, eu acho que reflete a sua essência. Da forma que você quer passar. Como você vê o mundo, então, talvez, né? isso tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, de você ser seguro com o que você está usando, né? De você ter consciência do que você está passando. Autoridade. Né? Então, assim, e aí foi quando eu resolvi trabalhar de forma diferente, sabe? Quando eu virei e falei assim, cara, a gente não tem que ser uma coisa só. A gente pode ser o que a gente quiser. Então, a gente tem que ter só, assim, saber... Quando eu entro na vida das pessoas que eu faço uma consultoria, eu falo assim, olha, eu não vou estipular que você seja só um estilo. Você pode ser todos, né? É quando eu viro e falo assim, quando eu quero sair com meu marido, eu quero ser mais sexy. Quando eu tô com as minhas filhas, eu quero ser mais esportista para levar mais casual. No casal. Quando eu tô no trabalho, né? Que eu trabalho com essa... Que eu tenho que ter uma informação de moda. Ou quando eu vou jantar ou sair com as minhas amigas para almoçar, então eu quero ter um visual mais fashionista, eu quero usar mais, sabe? Então, assim, você pode tudo. Você só precisa entender que tudo que você está vestindo, que tudo que você está colocando, que a sua imagem está transparecendo alguma coisa, está refletindo alguma coisa, entendeu? Então, é isso. Então, hoje eu não trabalho com essa história do que pode e o que não pode. As coisas precisam fazer sentido para quem está usando, sabe? Independente da idade. Mas uma coisa que eu tento trabalhar nas minhas clientes, assim, muito é disso. Ah, não tenho mais idade para botar a perna de fora. Você tem idade? Sim. Você vai botar a perna de fora? Sim. Você gosta? Vamos botar, entendeu? Vai botar o cropped. Porque, gente, acontece o seguinte, quando ela tinha o corpinho lá, dos 35 anos, ela não tinha coragem, talvez ela não tinha vontade, talvez ela não tinha nenhum corpo que ela tem com 60, porque mudou, né? Essa mulher, inclusive, ela tinha um corpaço, sabe? Ela não era uma pessoa que estava, assim, fora dos padrões, porque hoje em dia eu também não trabalho com essa coisa, porque, assim, de estar gordo, de estar... Gente... É uma coisa que eu falo, pra tudo, né? Para todo né? biotipo. E uma frase, igual eu falei aquela vez que a gente teve uma conversa, que impactou muito a minha vida. Se a gente lembrasse quão rápido a gente vai ser esquecido quando a gente morrer, a gente não deixava de fazer as coisas com medo do julgamento dos outros. Exatamente. Entendeu? Então, assim, hoje eu trabalho muito com essa liberdade, sabe? De a gente poder ser o que a gente quiser ser e da gente poder vestir e se mostrar da forma que a gente gosta, então, sabe? a mulher madura, a jovem senhora, pode usar curto, pode usar cropped. Pode usar o que ela quiser. Pode ter cabelo longo. Não pode usar o que ela quiser. Porque é outra... Teve a história da Carolina Herrera, né? Outro padrão também, verdade. né? Que a mulher passou ali virou mãe, tem que cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Não combina mais. Não combina. Gente, mas há Tem que ficar séria. Mas há um choque aí nessa história da maternidade quando a mulher vira mãe, sabe? Eu também faço um trabalho assim resgatando muito, porque a gente não sabe o que a gente é depois que a gente vira mãe. Então, a gente fica meio perdido naquela história ali, né? E, para mim, por exemplo, foi quando eu casei, mudei de cidade e tive uma outra filha. Foi um período muito difícil, porque foi um período que eu me perdi. E aí, eu queria mudar para caber no meio que eu achava
talvez eu precisava mudar para caber nesse meio. E foi a época que eu fui mais infeliz na minha vida. Então, assim... Tentou se encaixar num Exato. padrão Num imposto ali. Tentou se encaixar no num sistema, padrão de Paola. normalidade. Pensa logo eu, entendeu? Deve ter não sou sofrido eu, mesmo. Sofri, Deve ter sofri sofrido. muito. Mas até depois fui também, assim, terapia, né? Uma autorreflexão e tal. Falei assim, não, peraí, ó. As pessoas gostam de você do jeito que você é. Você tem que ser assim. Se você tiver que mudar para caber no meio, aquele meio você não tem que estar, né? E foi isso, Renata. Assim, eu acho que a gente pode tudo, a gente pode o que a gente quiser, né? E aí, isso eu encontro ali nos meus atendimentos com as minhas clientes, né? Porque muitas querem usar shortinho, querem usar um short saia, um shortinho curto, e falam, não, mas eu não tenho mais idade para isso. Aqui da minha frente, por exemplo, tem a minha cliente VIP, né? E assim, a Carla, eu poderia chamar ela para vir aqui no podcast por vários motivos, em vários episódios, inclusive de empreendedorismo, né, Carla? Vamos lá. Eu já tinha pensado no seu nome. Vamos lá. Né, por vários motivos, mas nesse podcast ela veio porque ela foi uma fala dela, né? E que me marcou na época, não só dela, mas dela eu me lembro bem, que ela chegou para mim e falou, eu amei esses shortinhos, mas, não sei, não tô mais com idade para usar esse shortinho. Nossa, olha e aí eu te isso. pergunto, Olha os pernão da mulher. você usou, Carla? Eu já comprei, acho que uns 10, né, Renata? E vou falar que eu acho que ela tomou gosto pela coisa, viu, gente? Depois ela tem que levantar, né? Pra mostrar o tanto que ela tá bonita com as pernas. Olha o que acontece. Eu sempre fui adepta de usar o curto, né? Sempre usei. Mas Combina com você, combina né? comigo, né? E aí, naquele momento, eu fiz aquela brincadeira ali, né? Falei para... Acho que até, sei lá, para expor alguma coisa aqui dentro. Mas eu sempre usei, né? E então, assim, como agora eu estou numa forma física melhor, agora que eu estou usando mesmo. Então, isso realmente nunca mexeu comigo. Eu posso, eu não posso. Eu concordo demais com o Paulo. Você pode todas as coisas, desde que aquilo te faça feliz. Porque se tem uma coisa que a gente veio nesse mundo é para ser feliz, né? Eu acho que desde que você também não denigra o outro, não, né, ofenda o outro. E é isso, a gente pode tudo. Eu estou aí para usar o short, usar saia, usar... Eu ia vir com uma pantalona, curioso. Aí eu coloquei a pantalona e falei assim, sabe que o shortinho vai combinar mais com o tema lá? Com certeza. Foi bom você ter visto. Eu vou de shortinho. Ai, gente, ela tá linda. Todas estão lindas aqui. Depois a gente tem que tirar Obrigada, uma foto Renata. aqui Obrigada. para ficar guardado aqui. Porque... E um privilégio grande estar com mulheres tão lindas aqui, tão inteligentes, tão empoderadas, né? É muito bom participar dessa energia, desse clima todo. É uma delícia estar aqui. Bom demais. Que bom. É uma troca bem rica, né? Uma roda de admiração mútua, né? Exatamente. Isso é Admiração legal, mútua. Muito legal, muito legal. E você vê o julgamento das outras pessoas quando você coloca a sua roupa curta? Você nota ou você já foi até... Já falaram isso para você diretamente? Como é que é? Você nota os olhares ou já te questionaram mesmo, assim, diretamente? Você já passou por alguma situação assim? Olha, questionamento direto, não. Lógico que a gente sabe que sempre há um burburinho ali, mas eu, de fato, não ligo, sabe? Às vezes até comento com meu marido, falo, deve ter gostado. Quer usar e não tem eu coragem, acho que né? gostou, porque não tira o olho. E geralmente são mulheres. Com certeza. E geralmente a gente sabe que são mulheres, né? Que gostam, às vezes, ali de um olhar de julgamento. Muitas vezes nem falam, mas o olhar você vê ali, né? Pra ver tudo, Exato. Mas, de fato, não me incomodo. Não me incomodo mesmo. Ainda mais agora que você tá com a autoestima lá em cima, né? Agora que não incomoda mesmo, né? E Depois dos assim, 40, eu sempre né? vivi muito firme, né? A minha personalidade, eu acho que é muito boa no sentido de me ajudar a entender como eu sou, como eu estou e entender que eu posso tudo.
sabe? O melhor de viver depois dos 40 é a maturidade. A maturidade que vem com ela é que te eleva, é que te traz toda essa confiança, né? De você realmente colocar o que você quer colocar, usar o que você quer usar, de você escolher quem são as pessoas que vão fazer parte do seu ciclo ali, né? Porque a gente começa a ser mais seletivo, né? Você começa a não estar nos ambientes que você, de fato, não quer frequentar. Então, isso é maravilhoso, gente. Você começa a passar mais tempo do seu dia mais feliz. Isso não é? Corta as pessoas tóxicas, Corta. né? Você corta, sem corta. medo, sem dor, sem nada. Sem ofender. Você simplesmente se retira. Os 40, ele Simples tem assim. uma coisa legal, né? Aquele negócio assim, você não quer ter razão com nada. Não, você quer só ser você quer feliz. né? Quer ter Chega paz. de ter razão, É. vamos ser felizes. É isso Só se mesmo. retira, silencia, se retira sem desgaste. Sem desgaste, mas com às vezes educação, com também você respeito. manda vai pra PQP, né? Porque Isso. também, assim, Às você vezes também não tá mais precisa. nem aí. Passa do limite, né? Passa. E, assim, poder ajudar e contribuir com essas mulheres também, né? A Paola contribui de alguma forma, né? Ajudando essas mulheres a se vestirem melhor, a trazer muitas vezes a essência dela ali para fora. Melhor E parte. que muitas vezes estava ali adormecido, ela sempre teve, mas nem Às ela vezes sacava. nem sabia, nem conhecia, né? A falta do autoconhecimento que você falou, né? Que é o que te levou, o que Exato. te leva Porque o a agir conhecimento dessa todos nós maneira, temos, né? né? Só você vai atrás, você tem ali o conhecimento. A informação está aí, é só ir atrás, buscar. Agora, o autoconhecimento, ela é uma decisão. Você tem que decidir se autoconhecer. E A dói. partir do momento que você decide e você acorda para aquilo, você fala, epa, tem uma chavinha aqui que eu vou virar e dá tudo certo. Que é libertador, E né? é libertador. E E até- você... Sim, Lidy. E até para contribuir com a vida dos outros, você precisa se conhecer primeiro. Exatamente. Porque pra se Como ajudar, que você tem que você se conhecer. vai contribuir com alguém se você nem sabe quem você é? E em todo momento a gente está servindo de inspiração para alguém. Em todo momento. Você é sempre inspiração para uma pessoa, para duas pessoas. Então, não importa, às vezes, o momento que você está vivendo na sua vida, a gente sempre vai ser inspiração para várias pessoas. E, principalmente, como a gente lida com muitas mulheres, tem muitas mulheres que nos procuram porque se conectam com você. Com certeza. Isso que eu ia Porque se falar, conecta, porque né? você também, igual a Paola, igual a Lidy, também que vai falar um pouquinho daqui a pouco do trabalho dela, mas você também contribui, né, com as Sim, mulheres, sim. elevando aí Elevando a beleza, a autoestima e a realçando, beleza. né? Exatamente. Realçando o que elas já têm de bonito, de melhor, né? Muitas delas chegam às vezes, ai, eu quero mudar isso, mudar aquilo, tem tanta coisa que me incomoda. Eu falo, calma. O que mais te incomoda agora? Ah, isso, então vamos trabalhar isso. Por quê? Porque se você já começa a resolver o pior problema, que para ela é um problema, aquilo já faz ela romper um pouco mais e muitas vezes tirar algo de ruim de dentro para ela se desabrochar, ser feliz, né? E tem uma faixa etária, assim, que procura mais a clínica? Como é que é? Você já As com quarentonas. certeza, você já estudou isso daí. As quarentonas. Você sabe, São as nossas quarentonas. maiores consumidoras. Aham. As mulheres quarentonas, depois dos 40. É porque também já está independente, né? Já tem uma certa independência. Que envelhecer é caro, né? Gente, é caro. Envelhecer é E caro. às vezes, assim, os E é filhos uma já bosta. estão... Né? Como a Rita Lee falava, né? Que envelhecer é o seguinte, caro. é uma bosta que você fica parecendo uma ameixa seca, mas que também tem a coisa boa, né? Que a ameixa seca faz soltar o intestino, então você tá cagando pro povo, né? Ai, adorei essa. Viva a Rita, né? Eu ia também entrar nessa questão porque tudo tem dois lados, né? Então, assim, tem essa coisa super bacana da mulher, né? Quarentona, ela tá se sentindo bem, tá se cuidando, tá com a autoestima, buscando, né? Elevar sempre a autoestima, buscando melhorar, né? Como pessoa a cada dia. Mas tem uma outra faceta, que é a talvez do exagero, né? A pessoa que perde a mão, digamos assim, e que, na verdade, talvez reflita de novo uma parte comportamental de que ela não aceita envelhecer.
Né? E aí, como é que é isso para vocês, assim? A Paola já falou a opinião dela, né, Paola? Eu acho assim, não, a coisa boa de envelhecer é a maturidade. Né? A coisa ruim, gente, é a falta de colágeno, né? Que você tropeça, Sem você dúvida. perde. É. Então, assim, a gente vive numa cultura que cultua a jovialidade, né? Então, Valoriza assim, muito. quando a gente fala que a gente tá bem também, gente, vive os botox, né? Porque, assim, imagina a gente sem botox, Deus né? livre. Eu não consigo nem imaginar. Não é? Então, Ai, ai. assim, eu acho que tem a parte boa. Mas, assim, eu não sou muito parâmetro, né? Minha maternidade caiu depois dos 40 também. Aí que eu caí, na real, que eu era mãe, entendeu? Que estava acontecendo muita coisa na minha vida, assim. Mas, né, vamos para frente. Mas essa questão de perder a mão, assim, eu acho que vai muito da questão da insegurança mesmo, sabe? Das pessoas, assim. Falta do autoconhecimento. A falta né? do autoconhecimento. Acho que tudo a gente vai se esbarrar ali, ó. E do amor, às vezes do amor próprio, assim, de se aceitar, né? É. De saber que, assim, que a gente tem que viver cada fase. É muito bacana a gente fazer os procedimentos, a gente está procurando se sentir bem e tal. Mas eu acho que a gente precisa entender autoaceitação, também, né? Que tudo tem um ciclo, né? O fato de você estar se cuidando, estar fazendo um botox, fazendo um tratamento para rejuvenescimento, não vai interromper aquele Aquele envelhecimento. ciclo, né? Ele é progressivo e daqui para frente é ladeira abaixo. Então, a gente tem que começar, É bem assim mesmo. começar a pensar, eu consigo investir nisso, isso vai me fazer bem, começar a ter prioridades, né? Porque o padrão, eu acho que o padrão imposto pela sociedade, seja ele em qualquer área, ele cada dia é um. Hoje o padrão é assim, amanhã já não é esse padrão, amanhã já mudou, né? Então, assim, quando você se aceita e se conhece, você não vai pelo padrão. Você sabe exatamente o seu lugar e você vai aonde você quer se colocar. Então, você já não liga mais para o padrão. O que é padrão? Antes era um padrão, hoje é outro, hoje mudou. Por quê? Porque veio a maturidade, porque veio o autoconhecimento, porque veio a autoaceitação. Beleza, vamos tratar a celulite? Vamos, maravilha, muito bom. Mas e daí? Ficar com a celulite, gente, tá tudo bem. Exatamente, é um corpo, Bora! né? Tá ali, é seu. Bora viver, continuar botando shortinho, continuar vivendo, botar o biquíni para isso. praia e ser feliz. Quantos momentos, muitas vezes, você deixa de aproveitar em família, em amigos, entre amigos, por conta dessa falta de autoconhecimento e dessa falta de aceitação. E tá tudo bem ter celulite, bora, não tem problema. Só não podemos deixar de viver. Né? Então, assim, a gente acaba entrando um pouco nessa questão da autoestima, nessa questão de fazer a mulher se aceitar, até dentro do consultório. Calma, você tem corpão, você tá linda, bora aproveitar Você isso. já teve que, às vezes, dar uma puxadinha, sabe? De alguém que estava querendo Já, exagerar várias demais vezes. e dar uma segurada, digamos assim. Falar, Na não, consulta é onde você conhece o paciente, né? Aí você começa a ver a forma como ela se vê, ela já coloca ali, é claro, é muito claro, você percebe as que têm boa autoestima, as que não têm, ali na hora você já sabe. E aí eu já falo, geralmente na consulta a gente já faz a avaliação de bioimpedância, já faço as fotos e tudo. E naquele momento eu falo, nossa, você tem corpão, bora aproveitar isso, tá linda, tá maravilhosa, bora melhorar um pouquinho aqui porque te incomoda, mas não porque aquilo é um padrão, né? E muitas vezes você tem que lidar com essa baixa autoestima das mulheres. E muitas vezes elas estão rodeadas de tanto problema, de tanta coisa, que elas chegam no consultório querendo mudar aquilo ali, querendo fazer com que aquilo eleve ela. Ela quer achar no tratamento que a autoestima dela melhore. Então, de verdade, é o caminho inverso, né?
Mas, Ela tem que estar bem até para tratar uma celulite. Eu acho que a gente, no nosso trabalho, assim, a gente faz um pouco de trabalho de psicóloga mesmo, sabe? Porque muitas mulheres, gente, em função de várias coisas, né? De algum momento que passou, que baixou. Então, assim, elas têm uma imagem distorcida do que elas realmente são. Eu pego muita cliente, assim, sabe? Com a imagem distorcida, assim. São lindas, são super inteligentes, mas aconteceu alguma coisa na vida que fez com que baixasse a autoestima delas, entendeu? Então, a gente, assim, faz um trabalho grande dessa elevação, de resgate, entendeu? E de mostrar também, para sair dessa coisa do igual, né? De que cada uma tem suas particularidades e cada uma é bonita daquele jeito. Então, assim, isso é um trabalho que acontece muito comigo, com você deve acontecer muito, né? Muito. Que a gente acaba fazendo. E que tem vezes, até assim, que eu falo pro meu marido, eu falo assim, nossa, eu tinha que fazer um curso de... Psicologia? Não é o de psicologia. Como é que é o nome? De psicanálise, às vezes, para entrar, porque às vezes você acessa um lugar ali que você não tem tanta propriedade para trabalhar, entendeu? Mas que aquela pessoa deposita aquilo em você, assim. Exatamente. Está tendo a oportunidade de ajudar. Tem o conhecimento na área. E eu vou te falar quantas choram no consultório? Nossa, quantas choram? Quantas? Elas, assim, algumas, ela começa a falar de algo que aquilo incomoda tanto ela, que ela começa a se emocionar. Então, você percebe o quanto aquilo é importante, resolver aquele problema é importante para ela. Vocês tocam, vocês entram ali em alguma dor e aquilo... E mesmo, Paula, você falando que precisa, né? Com certeza o conhecimento é bom, mas vocês já ajudam só de ouvir, recebendo mesmo a dor. Porque, às vezes, a gente não tem o que falar para a dor da pessoa. Tem momentos que mesmo eu, como psicóloga, a única coisa que eu posso fazer para ela é receber a dor e ouvir. Acolher, no caso. Acolher com amor. Então, assim, mesmo, às vezes, você não tendo trabalho da psicologia ali com elas, vocês duas ajudam com certeza pelo acolhimento, por ouvir. Entra num lugar de escuta ali, né? Que a partir do momento que ela consegue se abrir, porque só de ser uma dor já é difícil ela já falar. se conectou com você. Se ela falou, né, ela já se conectou. E já está tendo uma ajuda ali. Exatamente. Já está contribuindo com ela. E muitas vezes, na hora dela. ali da foto, você faz a foto e fala, nossa, você tem corpão, você está linda. Elas riem. Elas não conseguem ver aquela mulher, aquele mulherão que eu tô vendo. Inclusive, eu acho que o pessoal da estética, tem que pensar muito nisso. Não, eu não estou aqui para colocar beleza em você, mas para realçar o que você já tem de bonito. Né? Exatamente. Porque é o que as mulheres querem, o rosto diferente. Então, assim, o pessoal que mexe na harmonização facial. Acontece muito de profissional, antes de realçar a sua beleza, primeiro destrói seu rosto. Sim. Não, assim, eu acho que para fazer o trabalho não precisa. Só de você... Depois dos 40, por exemplo, eu até tinha que ter falado disso, que uma coisa que mexeu comigo também foi a pele. A pele muda muito, né? Muda. Então, assim, só de você conseguir trazer isso, assim, realçar, trazer uma vida ali para o seu rosto, mas você olhar para o espelho e ver o seu rosto, já é um grande trabalho. Sim. Acho que a pessoa vai querer. Não precisa destruir o rosto ou o corpo da pessoa. Transformar totalmente. Você precisa de outro corpo aqui, você precisa de mais isso, mais aquilo, tem que colocar. Então, você sai de lá, ela vai resolver o problema, mas você sai mais destruída ainda. Exatamente. Né? Lid, mas você acha, assim, nos seus atendimentos, assim, que as mulheres, talvez, elas estejam vivendo uma crise de autoestima? Porque, pelo que vocês relataram aqui pela fala das meninas, parece que as mulheres é um problema recorrente, assim. Eu acho que deve ser raro uma mulher que tem uma autoestima elevada ali, nasceu assim, né? Como é que é isso? Tem umas personalidades que já nascem mais seguras. A gente vê de criancinha, você vê umas... Mas é mais raro, ou não? Qual que é mais comum? Não, acho que tem o mais comum, assim. Não tem o mais comum eu acho que hoje a gente está vivendo numa sociedade, assim, que... De novo, a imposição de padrão, igual a Paola falou quando ela mudou de cidade, ter que se encaixar ali. Então, você se perde da sua essência, porque quanto mais distante do que você realmente é, mais triste você vai ficar.
muito mais triste. Não tem como. Então, assim, por que o autoconhecimento? Porque quando você sabe do que você gosta, do que faz sentido para você, do que realmente você é, então, assim, quando você sabe, você sempre vai buscar estar perto disso. Exato. Você sempre vai buscar algo que faz sentido e que tem a ver com a sua essência. Te faz feliz, e isso, né? que tem a ver com seus valores, e você vai usar isso muito mais para contribuir com a vida dos outros. Porque a gente está aqui também para evoluir. Ninguém evolui numa zona de conforto, né? Então, assim, para eu evoluir, eu tenho que primeiro buscar o autoconhecimento. Acessar umas caixinhas ali. Eu tenho que ter conhecimento também. Eu tenho que ter coragem de enfrentar meus medos, minhas dificuldades, né? Exatamente. Então, você perguntando da crise, né? Das crise mulheres, de autoestima, até mesmo, talvez, por essa questão que a gente está vivendo de rede social, né? Isso, com certeza. Dessa vida gente, feliz da rede social e do padrão. Essa coisa de idade mesmo, né? Você vê uma mulher de 40 fazendo propaganda do creme que ela precisa usar? Não, é uma mulher mais nova. Da pele lisinha. Da pele lisinha, sem nenhuma entendeu? imperfeição. Então, assim, Eu é faço. complicado ser mulher. Ai, coloca um pouquinho pra Eu mim. faço, viu, Paola? E essa questão da A propaganda rede social... do creme eu faço. Não, então, mas eu acho que tem que fazer, não é? Então, assim... É porque não existe um padrão. Para nós, mulheres que somos, que já nos conhecemos e sabemos exatamente o que a gente quer e o que a gente não quer, principalmente, a gente não se coloca em padrões, né? O padrão não existe na minha cabeça. O padrão é aquilo que eu acho que vai ser legal para mim e vamos fazer aquilo E se ali. amanhã eu quiser outro padrão, E tá tudo também eu bem, vou bora mudar, mudar. né? Porque tem isso, né? eu tava- Muda muito. Eu tava conversando com a Renata até antes, assim, essa coisa da gente fazer da vida meio um Big Brother por conta de rede social, parece que a gente tem que se encaixar e a gente não pode mudar de ideia, né? Porque se a gente muda de ideia, é como se a gente não tivesse personalidade, né? Então, assim, eu acho que a gente tá vivendo um choque, um boom de tanta coisa, assim, né? Por conta da rede social, por conta da informação muito rápida, por conta do empoderamento mesmo das mulheres, porque mudou, gente. Mudou uma coisa lá, mudou. Hoje a gente não aceita mais tanta coisa. Hoje a gente realmente vê que existe, sim, um patriarcado, entendeu? Que a gente sofreu. Que hoje eu fico vendo até, assim, de algumas pautas que não são levadas para frente por conta de ideologia, mas que não tem nada a ver, porque, assim, a mulherada sofreu demais, gente, para chegar hoje, para a gente ser o que a gente é. Nós Os tivemos que nossos corromper avós, muita coisa, as né? nossas mães, sabe? Então, assim, eu acho que a gente veio numa mudança muito grande, e aí a gente chegou nos 40 e virou e falou assim, não vou rasgar sutiã não, vou só jogar fora. Tchau, né? É isso, então eu vou ser o que eu quiser ser. Gente, que delícia fazer 40 anos. Se eu soubesse que era tão bom, não tinha sofrido tanto, dos 39 para os 40. Hoje você acha que as mulheres elas ganharam um lugar de mais poder, no caso, e um poder assim de se libertar, de ter mais, de poder exercer a liberdade mesmo, uma liberdade própria, ser, né? E Eu ser acho. quem quiser E olha ser. que E antes maravilhoso. isso não existia algumas décadas atrás, talvez. A gente não. Há poucas As décadas, nossas né, vós, gente? as O nossas divórcio avós, veio na época da minha mãe. as nossas avós e talvez Então, até as assim. nossas mães, elas não tinham essa liberdade de ser quem elas quisessem, como a gente tem hoje. Talvez elas teriam, né, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, que enfrentar uma barra muito maior, romper uma fronteira, digamos assim, uma camada muito mais grossa, digamos assim, para poder se libertar e viver a vida que elas queriam Ainda viver, né? mais a gente que nasceu em cidade pequena, porque eu acho que também muda a cultura, né? De quem nasceu em grandes centros, assim, né? Então, eu acho que tem essa diferença também, sabe, Renata? Eu acho que, assim, a mulher de 40 anos de uma cidade grande também, ela tem um outro pensamento, né? Uma outra... É verdade. Que a gente veio libertando aos poucos por morar no interior, por viver no interior mesmo. Todo mundo te conhecer. Porque, exatamente, porque a gente tinha muito mais julgamento, né? Uma sociedade menor, ela é mais vista, então ela tem esse muito mais sistema julgamento. de crenças, esse padrão todo, de crenças ele é muito mais limitantes, forte, né? Ele é muito mais forte Muito numa mais. Numa cidade pequena pequena, do que a cidade né, no grande. interior. E me veio aqui agora o quanto isso reflete positivamente nos casamentos, nos relacionamentos, né? Quando você tem uma família onde as pessoas sabem se posicionar exatamente onde elas querem estar, a estrutura familiar é outra.
né? A estrutura de casamento é outra. Então, você começa a ver isso refletir tão positivamente, não só dentro de você, mas no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento. Mas você casou também com uns 30 e poucos anos, não foi? No segundo casamento, assim? Foi. Que é um casamento muito mais gostoso, muito mais né? maduro já, né? outra Eu cabeça. também, gente, eu casei com 35 anos. Eu falo assim, nossa, eu casei na idade certíssima. Porque, assim, meu relacionamento é muito bom e eu acho que devido à maturidade de ambos, entendeu? E, assim, o seu parceiro, ele passa a te ver também com toda essa força, né? Então, como ele não vê você como uma menininha, uma pobre coitadinha, uma mulher indefesa demais, submissa, talvez, o olhar do casal é outro, né? Então, você muda até a questão do entrosamento ali com o outro. E isso reflete onde? Nas crianças. Com certeza. Nos seus filhos, na educação dos seus filhos. Reflete no seu trabalho, no seu emprego, na É parceria. impressionante. Né? Eu tenho certeza que, assim, você deve ter deslanchado por conta dessa parceria também, de saber que tem alguém que te apoia ali, né? Exatamente, é muito bom, com né? certeza. Ide, e você concorda aí com as meninas na sua vivência clínica aí? As mulheres, elas trazem essa... que você mais vê ali na sua vivência? Qual que é a principal dor que elas trazem para você? Você consegue identificar? Tem um padrão, assim, né? No sentido de que, nessa faixa etária, qual que é a maior dor que as mulheres as quarentonas aí trazem nessa... As que vêm com dor são exatamente as que ainda não encontraram esse autoconhecimento, né? Porque, igual como ela fala, Paola, é totalmente diferente, porque você já se conhece, você sabe que caminho que você quer seguir. Então, a gente falando aqui, queria voltar lá porque a gente está falando da estética, o que ajuda a gente a estar melhor, o que ajuda a gente estar com a aparência melhor, a moda. Mas e as mulheres que não têm essa condição? Né? E que vê esse padrão ser imposto o tempo inteiro. Porque quando vai falar, por exemplo, eu sei que tem algumas... eu sei que a gente vem com algumas reportagens que traz, sim, a evolução assim, pessoal, mas a maioria mostra fulana de tal, depois dos 40, exibindo uma estética, um corpo, e assim, não é assim a maioria? Então, eu acho que... E como que a gente leva isso para as mulheres que não têm essa condição, né? Que é mais difícil. Então, por isso que eu acho que a estética ela é importante, ajuda muito a moda. Tudo isso traz... E, assim, a moda ainda é mais acessível, né? Porque, igual quando você fala pode tudo... Então, assim, tem como se virar mais. Hoje, a gente tem mais acesso a coisas com valor menor, né? Então, eu acho que assim, a crise das mulheres que chegam ali é isso, sabe? Assim, de não se conhecer, de não se sentirem realizadas, de estar sempre assim, o que mais ressalta na sociedade é um padrão que você tem que se encaixar. A gente vive num país que valoriza muito a jovialidade, então as mulheres estão sempre lutando contra o envelhecimento. Então, quando chega ali que você olha... A beleza é muito cultuada, né? A beleza é muito cultuada no nosso país. Muito. Então, assim, tem aquelas que então vai envelhecendo, não tem condições de buscar algo melhor e se sente totalmente fora do padrão, com aquele monte de informação, né? De que você tem que ser assim para estar feliz. E entra, então, nessa crise de não conseguir, né? Então, eu sempre falo, o autoconhecimento é tudo, porque quando você sabe o que você quer, para onde você quer e o que é importante de verdade para a sua essência, não importa tanto se você vai ter uma ruguinha aqui, né? Se você não consegue comprar aquela roupa naquele valor. Isso não importa. Então, o que a gente tem que buscar, porque eu tenho certeza também que chegam mulheres lá que podem pagar tudo isso. E que você faz tudo o que pode por elas, que elas estão lindas e a tristeza está lá, eminente, gritando, porque não tem esse autoconhecimento. Exatamente. Né? Então, eu vejo assim, por exemplo, eu acho que a gente tem que encarar a crise, toda crise que vem para nós, eu pelo menos vejo assim, não como algo negativo, sabe? Que impossibilita a gente que traz perdas significativas, que impossibilita a gente de ver um caminho a ser seguido. Eu acho que a crise ela tem que vir como uma oportunidade de revisitar, por exemplo, situações mal resolvidas, relacionamentos que não foram definidos, né? É uma oportunidade de revisitar e encontrar estratégias para você
entender, elaborá-los e resolver isso. Então, toda crise eu vejo, assim, eu tento ver a crise e refletir muito com ela. Porque é a crise que tira a gente dessa zona de conforto e que causa na gente a necessidade de buscar sempre algo melhor, uma vida melhor, mais satisfatória. Né? Então, assim, eu tento olhar e falo isso para os meus pacientes, que a gente tem que ver a crise como algo positivo, bom, né? como algo bom. Uma oportunidade. São nos né? conflitos, são nas crises que a gente evolui. Né? É como você disse antes, né? Precisa sair da zona de conforto. E muitas vezes sair da zona de conforto dói. Dói, é crise. Dói. Vem uma Dói. crise. E aí você vai decidir se você vai ser vítima dessa crise, deitar e só chorar, ou se você vai refletir sobre o que ainda você precisa aprender, aonde você ainda precisa ir na sua vida resolver. Porque essas coisas mal resolvidas, que em determinados momentos vêm as crises, são elas, né, que refletem toda a nossa maneira de se portar, de comportar com as pessoas, no nosso trabalho, que às vezes trava a nossa evolução. Então, eu acho fantástico a evolução que a gente tem hoje, da estética, o que isso proporciona para a gente, da moda e de tudo mais que isso traz. Mas eu Principalmente acho que do autoconhecimento, né? porque vocês trouxeram aqui, vocês duas, que quantas mulheres feridas chegam até vocês? E é algo interior, que você pode estar com a roupa mais bonita, com o carro mais lindo, com o rosto impecável, sem a sua celulite, mas a tristeza está ali, lá. te deixando em crise, te deixando assim... por exemplo, o que eu mais vejo depois dos 40, eu não fiz nada. Eu não realizei nada, eu não vivi nada que eu gosto. Uma crise de identidade. Uma crise de identidade. Mas, gente, é uma cobrança em realizar coisas, em fazer coisas mirabolantes, que você tá ali se matando para sobreviver, né? Eu falo assim, às vezes, se matando para sobreviver, dá conta de filho, dá conta de marido, dá conta de trabalho, dá conta de você, se matando, você olha e fala assim, cara, não fiz nada, como você não fez? Você chegou até aqui. Saber o meu propósito. Mas é porque Eu ainda viveu... tenho que ter clareza Buscando do meu tanta propósito. coisa, o que é isso que você tá buscando? Mas é É importante ter. simples, né? Mas é Assim, importante ter propósito. E Precisa mais ter um uma vez propósito, você né? se esbarra no Mas autoconhecimento. o propósito pode ser uma família legal, né? Pode, não, pode ser, isso. pode ser a gente. Eu tava vindo e escutando um podcast Gente, sobre a vamos Rita combinar. Lee. Tem mulher que nasceu para ser mãe. É. Mãe. Talento Eu acho também que- inato, Tem- né? a gente Modéstia à parte, eu acho que eu nasci pra ser mulheres, eu conheço mulheres que nasceram para Eu ser sempre falo mãe. isso. E É ficar uma em esco- casa, mas cuidando por da que não, casa, né? cuidando do Que marido. gostam, que e gostam Por que da não? maternidade. Desde que isso que seja uma tá escolha tudo bem, dela, se ela tá né? feliz. E é outra classe que sofre. Porque tem mulheres que querem ser mãe, que quer cuidar do lar. E é lindo isso também. lindo. Tem outros que não se identificam e quer trabalhar fora, quer já uma carreira totalmente diferente. E as mulheres que escolhem estar em casa são desvalorizadas, não faz nada. Super. Não É verdade. trabalham. Super. Então, assim, dependendo do parceiro que ela tem, do marido que ela tem, ela depende do trabalho dele ali, que é para ser conjunto, né? Então, ela às vezes quer realizar uma coisa pessoal e falar, eu quero, por exemplo, eu quero sair com as minhas amigas hoje para tomar um café. Ah, mas você tem dinheiro para ir? Você pode ir? Então, assim, aí às vezes a pessoa quer estar ali, é a essência dela, é o propósito de vida dela, mas ela não consegue Mas ser ela se feliz tira daquela nele. situação porque porque é ela às vezes não bloqueada. quer o confronto. Não ali é com- valorizada Não, no que ela está ali valorizado, para não quer desenvolver. pedir, não Mas, Lid, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da criação também. É uma coisa que eu sempre Sim. falo, que eu quero criar minhas filhas seguras, entendeu? Porque eu acho que quando vem a segurança, a mulher, ela se coloca no lugar dela. Porque essa mulher que está lá na casa dela, cuidando dos filhos, da casa, para o marido chegar e tá tudo arrumadinho, para dar estrutura, para o homem voltar para casa e encontrar aquele lar gostoso, entendeu? Ela também se Aconchegante. desdobrou. Claro. Né? É um trabalho Fuldamente, também, é um trabalho tanto também. quanto o que Sim, ele né? está fazendo fora, Mas né? se a mulher Só que é não segura, remunerado. ela consegue se impor nesse lugar. Nesse lugar. Se ela não foi criado com essa segurança e o cara ali, e Essa o marido clareza, ali com essa né? clareza, tá ali todo momento batendo nessa autoestima dela, entendeu? O que vai acontecendo? Ela vai minando. Vai, Entendeu? ela vai se E o que eu diminuindo. pego muito nas clientes, muitas coisas, assim, não falo de companheiros, mas muita gente que foi minando a autoestima delas, entendeu? Que são mulheres fantásticas. Sabe? Que deram Acho conta que de o um monte de enfrentamento coisa. dessas mulheres deve ser muito maior, né? E com a elas gente, mesmas, E a assim. gente pegou um período de mudança muito grande, porque assim, a gente teve que trabalhar fora, cuidar de filho, cuidar da casa, É acúmulo de ganhar função, né? as mesmas coisas assim, né? É aquela história, trabalhar fora como se não tivesse filho e cuidar dos filhos como se não trabalhasse fora. A conta não fecha.
A gente Fecha. ainda tá nessa peleja, né? A gente ainda tá sobrecarregada, assumindo aí essa conta, né? Que tá um pouquinho acúmulo ainda, de função, né? Que a sociedade não está preparada para valorizar e entender isso. Você falando da criação, eu também concordo. E essa insegurança, ela vem desde o início do relacionamento. Porque, na maioria das vezes, o parceiro te mostra isso tudo. Mas, às vezes, a sua insegurança que te leva a ter uma dependência emocional faz você entrar num relacionamento que não tem nada a ver com você. Você se perde ali. Outra vez a falta do autoconhecimento, da segurança, de autoestima. Né? E a gente volta para isso. E hoje, assim, eu não sei se é pelo acesso fácil à informação, né, as redes sociais, a gente tem visto muita mudança no pensamento de homem. Tem muito homem falando, valorizando a mulher também, que quer cuidar do lar. Tá em casa, e dando exemplos e conselhos, assim, do que o homem tem que ser, do quanto o homem tem que valorizar a mulher. Eu conheço tem muitos homens assim, falando já, a mulher que antes não fazia isso, né? Acho que os dois têm e que ser muito feliz, muito feliz em casa. Porque, gente, a gente sabe que trabalho de casa é onde a gente vai pro trabalho para descansar um pouco, porque o trabalho de casa é o que mais consome, é o mais difícil e é aquele que nunca acaba. Administrar um lar não é fácil. Então a gente sabe não é fácil, não gente. É fácil. Maternar não é fácil, administrar não é fácil. E ser mulher não é fácil, é uma delícia, mas eu, não é assim, fácil. agora, como vou falar da minha experiência, de um pouquinho da minha experiência pessoal, posso? Claro, por favor. Meu sonho, um dos meus propósitos era formar uma família e ser mãe. Eu sempre quis muito isso, mas tinha muito medo. Porque eu sabia o que eu queria. Então, eu tinha muito, muito medo. Eu também casei mais tarde, eu casei com 33. 33. E assim, demorei um pouquinho ainda para ter filho, mas tive meus 2 filhos e foi assim uma das maiores realizações da minha vida, porque era um sonho, eu queria muito, né? Então eu me mergulhei nessa vida de ser mãe. Tudo que eu podia fazer, eu queria fazer. E isso me surpreendeu muito. Por exemplo, eu não gostava de... Eu falava assim, eu não gosto de cozinha, não gosto de fazer comida. Gente, não gosto. O que eu vou fazer? A única coisa que é difícil para mim, enquanto mãe, é fazer comida. E uma das dificuldades também, quando eu casei, foi essa. Porque assim, eu sempre tive muita liberdade. Saí para morar fora de casa muito cedo, com 17 anos. Então, assim, eu tinha uma liberdade de ir e vir, de fazer o que eu queria, do jeito que eu queria, muito grande. Então, o primeiro ano de casamento, ele foi muito conflituoso para mim. Foi muito conflituoso. Essa administração do lar, a hora, o que tem que acontecer ali, não como um padrão imposto, mas eu me sentia mesmo, assim, eu queria fazer isso. Então, quando vieram os meus filhos, gente, eu falo que foi a maior evolução da minha vida, assim. Porque eu não sei se vocês se sentem assim, quando você é mãe, como a gente quer crescer, como a gente quer evoluir. Porque como é que você ensina o que você não é? Como que você fala e não faz? Eles então, realmente primeiro, nos motivam a ser cada dia melhor, isso, né? Então, eu criava assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que eu tive assim, uma grande surpresa, porque eu aprendi muito mais até aqui do que eu ensinei. Eu tive que aprender muito mais para ensinar. Mas eu amo. Então, assim, hoje eu trabalho menos e eu amo estar em casa. Eu amo. Assim, eu nunca pensei que eu fosse gostar disso. Eu acho que as pessoas que me conhecem há mais tempo se surpreendem. Porque eu amo cuidar da minha casa, eu amo ter um tempinho para cuidar, eu amo ter um tempo para estar com os meus filhos, para quando eu posso ir na escola, não posso sempre, buscar, estar ali, conhecer os coleguinhas, assistir um esporte. Isso me dá uma satisfação imensa. E, por um tempo, e hoje que eu tenho consciência disso, eu ficava assim, não, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma renda maior. Então, assim, o autoconhecimento traz isso. Não, eu posso. É isso que eu quero. Essa é a minha isso prioridade. Faz sentido para mim. Prioridade, é um investimento para mim cuidar dos meus filhos. É uma prioridade para mim. Eu quero trabalhar também, mas dá para me conciliar. Eu não preciso gastar todo o meu tempo e não ter tempo, e não ter a energia que eu quero para os meus filhos. E gosto de cozinhar hoje. E consigo cozinhar e faço uma comida boa. Gosto, tenho prazer. E nunca pensei que eu tivesse. E, às vezes, assim, minha mãe mesmo sempre trabalhou fora, ela também não gostava muito. Às vezes, você vai ouvindo e vai entrando num padrão que não é seu. Que não é o que eu... Não falando da minha mãe, assim, que ela não gosta. Minha mãe ela é, assim, de sair muito, ela é muito ativa, sempre foi de trabalhar fora. Essa é a cara dela. É uma grande mulher, é uma grande referência para mim. Mas casa já não era.
E ela sofreu muito, porque na época dela era muito mais cobrada. Ela tinha que estar ali. Então, ela foi uma mãe que não cuidou dos filhos, ela foi uma mãe que não cuidou do lar. Muito pelo contrário, assim, eu não sinto essa falta. Ela é uma referência grande para mim. Acho que no tempo que ela teve, ela conseguiu ser uma grande mãe para mim. Ela me deu qualidade no tempo que ela teve. E é uma referência, e eu acho que hoje eu sou a mãe que sou, acho que posso dizer que eu sou uma boa mãe, tem que evoluir muito, mas eu acredito que sou. E eu sei que muito foi dela também. Então, assim, falando da comida, eu me descobri uma cozinheira já com quase 40 anos. E hoje tenho prazer, para a alegria do meu marido, porque o que eu mais gosto, o que mais o tanto que agrega, né? A gente ir para a cozinha, fazer algo para a família. Isso, nossa, eu me sinto tão realizada hoje nisso. Eu gosto também. Tem um lugar de amor, né? Parece que a gente cozinha, põe amor, né? Eu fico muito triste de ter descoberto isso muito tarde. Não muito tarde, não é tarde. Se descobriu, não vou falar isso. Eu adoro fazer o que as minhas tempo. meninas gostam de comer. Meninas, tá vendo como o tempo passa Já rápido? Vocês sabiam que já tem 1 hora que a gente está aqui nessa conversa? olha Já só. tem 1 hora. E Passa aí rápido. Os assuntos vão... vão rendendo. E aí eu vou, assim, encaminhar para a nossa etapa final, mas fazendo um apanhado de tudo que a gente conversou aqui, que foi uma conversa muito, muito legal, né? Do jeito que eu planejei mesmo, queria que fosse bem descontraída. Tem tanto ainda para falar. E tem tanta coisa Dava ainda. mais 2 horas de vários assuntos, né? Mas o que eu pude extrair de mensagem aqui, né? É que, assim, essa etapa, né, essa fase que a gente está vivendo, ela é talvez a etapa que o mais importante seja a questão do autoconhecimento. Ele tem que estar acoplado, agregado com todo o resto, né? Mas a gente nunca pode perder aquele momento de reflexão de quem a gente é, né, da nossa essência. Nossa conexão com nós mesmos. Com nós mesmas e tentando sempre alinhar com a gente mesma onde é que a gente quer estar. E a partir desse alinhamento, né, dessa conexão aí com a nossa essência, é que a gente vai resolver decidir todo o resto, né? Como que a gente quer se vestir, qual o tratamento estético que a gente vai fazer, qual que é o... Né, as nossas prioridades, estabelecer as nossas prioridades ali na balança, né, entre todos os papéis. A nossa balança, ela não é aquela balança com 2, não, viu, homens? A nossa balança, ela é uma coisa que sai ali vários pratinhos e a gente tem que equilibrar quase um polvo, né? E a gente tem que equilibrar vários pratinhos ali, né? E aí é só com muito autoconhecimento para a gente estabelecer em qual dos pratinhos a gente quer depositar mais energia e mais tempo. Né? Em qual deles vale mais a pena para você? E não tem um certo e um errado, Não. né? Isso vai depender da sua essência e do que você está definindo que é importante para você, dos seus valores e das suas prioridades naquele momento. Porque pode ser que amanhã mude. Mude de ideia, exatamente. E não tem problema nenhum. E não tem problema. Né? Porque quem está em constante evolução vai mudar de ideia. Exatamente. Exatamente. Muito legal. Então, pessoal aí da nossa audiência, né, o importante é a conexão com nós mesmas e a partir disso, né, do que a gente é, do nosso interior, daquela coisa interior, da nossa essência, que a gente vai definir como que a gente vai lidar com todos os aspectos externos aí, né, que são impostos e libertar disso, né, dessas crenças limitantes, trazer as prioridades ali, né? Exatamente. É desapegar dos padrões e ter aquela uma coisa também de que você pode começar tudo, finalizar tudo no momento que você achar que é importante para sua vida, exatamente, né? Igual essa menina que começou, né, a estudar aí com 40 anos, assim, que ela seja referência para várias, né? Para várias mulheres, igual essa mulher que usou a barriga de fora com 65. Eu também vou estar usando barriga de fora com 65 anos. É o meu objetivo também. Entendeu? Então, assim... né? A Carla com short curto, né, Carla? Pois é, 70. Imagina, eu com 70 anos. Lógico que eu vou continuar usando meu shortinho. Com certeza. Sempre se fizer tempo, sentido para você, né? Se fizer sentido para mim. Isso, se porque fizer tem dia sentido, que eu tem fazer pra acordo e aí eu vou lá e coloco um outro look e falo, nossa, tá minha cara hoje. Tô com uma pantalona enorme, uma blusa de gola alta, sabe? Toda vestida. Toda vestida. Toda empresária. Tô indo pro meu trabalho como uma mulher... feliz, né? Uma mulher super bem sucedida. Aí tem dia que eu acordo já na roupinha do beach tênis
E ótimo, e feliz também. Vamos lá. É isso aí, gente. Para cada momento, um estilo, né? Não tem problema nenhum, pode misturar tudo, né? Pode misturar tudo. Eu sou bem assim. É só importante saber que, assim, para cada lugar tem sua roupa, do jeito né? que você então, gosta, assim, vai é se isso que é reconhecer. elegância, tá, gente? Não é um ponto só que vai definir elegância. Elegância é você estar de acordo com o lugar que você tá, com o lugar que você vai. É isso aí. Né? É comportamento, É comportamento, né? exatamente. Você está lidando com comportamento. A partir do Exatamente. momento que você põe uma roupa, ela vai gerar toda uma reação em volta, Sim. né? Com certeza. Meninas, eu estou muito feliz aqui porque assim, um dos propósitos, né? A Exuberância Moda Fitness, que é a patrocinadora, quem oferece aqui, né, o podcast, ela é uma multimarcas que tem um propósito, né? E assim, a missão dela é equipar as mulheres para a jornada delas ali em busca da qualidade de vida, né? De uma melhor qualidade de vida, de mais saúde. E também está ficando cada vez mais claro para mim que ela também, né, é uma multimarcas que tem o propósito de conectar mulheres e promover e fomentar uma comunidade que se ajuda, que se conecta e que se ajuda. E eu estou muito feliz de ver que esse propósito ele está aqui agora, né? Legal, porque né? exatamente, porque eu tenho aqui na mesa mulheres maravilhosas que ajudam outras mulheres. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho agora do trabalho para vocês, para a audiência, né? Porque se alguém precisar, se quiser, né, sabe onde buscar. Um atendimento psicológico, que ela é maravilhosa, uma consultoria Obrigada. de moda para, né, começar a se vestir melhor, investir mais nesse aspecto, a se conhecer. Né? Isso. E a nossa querida Carla Sobrinho aqui também, que ajuda as mulheres aí a realçarem a sua beleza. Ela né? estende mais lindo, né, cara? É lindo o trabalho. Vamos começar, Paula? Fala um pouquinho aí sobre como você ajuda as mulheres. Um pouquinho do seu trabalho para divulgar mesmo aí, né? Quem precisar do seu serviço, digamos assim. Eu sou consultora, na verdade, de moda e de imagem e de estilo. Não, eu costumo falar que eu sou de estilo e moda, porque a imagem envolve outras coisas também. Então, eu acho que assim, a gente tem que falar com o que a gente tem propriedade, né? E trabalhar com o que a gente tem propriedade. Então, eu faço isso há muito tempo. E há 4 anos eu resolvi mesmo focar na consultoria e ajudar as mulheres a se resgatarem, a resgatarem a autoestima, a se vestirem com estratégia, muitos para o trabalho, né, que precisam, porque é importante se vestir bem. Eu costumo falar que se vestir bem pode custar alguma coisa, mas não se vestir custa mais caro ainda. Então, o meu trabalho é esse, resgatar a mulherada aí, colocar, realçar a beleza delas também, mostrar para elas que elas podem ser muito mais lindas. E ajudar elas a identificarem o próprio estilo, né? Estilo, corpo e, assim, aceitarem, né? Estratégia né? e pro próprio biotipo. Sim, encontrarem o estilo delas, encontrarem as personas que elas têm mesmo dentro delas, assim, que elas querem aflorar, de como elas querem serem vistas, né? Empoderá-las, na verdade, eu gosto dessa palavra, empoderá-las. E é isso. Hoje eu moro em Patos de Minas, atendo em Formosa com marcação, assim, eu vinha mais, eu atendia mais aqui quando as minhas filhas eram menores, agora elas estão numa fase que não podem muito faltar aula, mas assim, sempre consigo ainda ter uma cliente ou outra que eu consigo vir para atender, né? E é isso. Bora agendar essa consultoria aí. Nossa, eu vou amar, Carlinha. Já te falei isso há muito tempo. Bora mexer no meu guarda-roupa. Eu vou amar. Te atender, te deixar mais linda ainda. Opa, vamos lá. Eu sou a Carla Sobrinho, né? Muitos aqui na cidade já me conhecem. Temos uma clínica de estética na saída sul da cidade. Começou como começou com um estúdio de pilates, pitiquinho. Que eu amava. E hoje nós somos uma empresa, uma clínica de 300 metros quadrados que investe muito em tecnologia e em tratamentos novos e modernos para a Formosa, né? Então, hoje nós somos referência em tratamento estético, em pilates e reabilitação também, né? Temos uma equipe de 12 mulheres, 12. Somos 12 mulheres ali dentro. Tem dia que o bicho pega.
Mas é uma delícia, é um enfrentamento que eu decidi ter, né? E venho enfrentando isso graças a Deus, com muito êxito, há 12 anos. E é isso. Que prazerzaço estar aqui. Que mulher linda e inteligente essa Renata. Muito. Renata. Ótima de trabalhar. Renata. Obrigada, gente. Ó, a culpa é da Lid, viu? Eu falo que ela fica me incentivando, eu acredito, e tô aqui, ó. Nossa. Pelo que eu assumo vi, essa culpa vocês com têm um muito pouco prazer. mais de contato com a Renata, né? O meu contato com a Renata é mais mesmo por causa da exuberância, né? A gente se vê muito pouco, a gente se viu muito lá atrás, lá na infância. Sim. E agora novamente. Mas é bastante assim, uma relação um pouco mais comercial, né? Eu vou também à clínica, né? Eu uso muito o serviço de reabilitação que elas Isso. oferecem. Ainda quero usar os de estética, viu? Vamos lá. Ainda vou estar lá. Vai Mas sim. eu tô, por enquanto, ali quando eu preciso de alguma reabilitação. E é tudo maravilhoso, muito maravilhoso. Eu adoro, E eu inclusive. fiquei muito surpresa, assim. Aliás, a minha admiração por você só aumentou aqui agora, por ver, assim, o quanto você está muito empoderada aí nesse lugar. Super. Não, a minha relação com a Renata não é antiga. A gente se conhecia, porque ela é casada com um primo distante. A gente se conhecia, mas eu vim aqui passear e ela falou assim: eu quero fazer um trabalho com você. Eu gosto muito do seu trabalho, quero fazer um trabalho com você. Aí deu certo, eu vim. E deu foi match. assim, exatamente, eu ia falar essa palavra. Deu um match, assim, muito bacana. E é uma pessoa que se dedica muito no que faz. Então, assim, tudo que ela faz com muito amor, com muito muita amor. dedicação. Então, foi muito bom trabalhar com você. E ela tá me falando: eu quero te levar para o podcast. Eu sei desse podcast quando ele era um papel, né, Verdade. Nata? Ele era Você um não papel. lembra, tá? Mas essa brusinha... É da minha loja, de quando eu tinha uma loja aqui, que eram minhas clientes. Legal. Não, e assim, e é muito bom trabalhar com você, porque você é muito inteligente, você é muito articulada e de uma generosidade muito grande, assim, para trabalho, sabe? E me deu uma liberdade muito grande da gente fazer, apesar de que o roteiro era todo dela, entendeu? Mas, assim, me deu a liberdade de fazer o que eu quisesse, assim, da forma que eu queria. E foi muito bacana trabalhar, Gente, e é isso não um tava no meu prazer roteiro, trabalhar não. com você. Mas o melhor do roteiro é essas surpresas boas, né? E É mais isso, uma obrigada vez, pelo convite. Foi um prazer estar com essas duas mulheres aqui. Que, nossa, uou. E com você, isso com elas. mesmo. Agradecer demais. Eu não conhecia a Lid. A Lid foi um presente que o nosso cross-training lá, né? Que me deu, que a nossa... Que maravilha. Onde a gente Renata. se conheceu e onde a gente tem o nosso momento ali Momento. juntas, né? É um Lid? dos As nossos as suporte quarentonas emocional. do cross. Isso aí. É isso. isso. Obrigada, Paola. Obrigada mais uma a vez você. aqui. Eu que Que agradeço linda. vocês, meninas. Eu tô, assim, esse episódio, ele tava na minha cabeça há um tempo já. E estou muito feliz com a forma como ele se concretizou. Superou as minhas expectativas. Que Eu bom, que agradeço maravilha. Que muito, bom. muito mesmo a presença de vocês e vocês terem aceitado estar aqui comigo hoje. Ah, imagina, foi um prazer. Apesar, né, de ser de última hora, de aceitarem o meu convite, assim, de supetão, mas foi muito Deu uma legal. assustadinha, mas foi ótimo. E eu adorei. Também, gente. Eu adorei. Adorei o Amei. convite, adorei o nosso bate-papo. Também. Pode chamar para outros, vamos embora. Vamos falar sobre outra coisa, achar outro motivo, né? Um tema gostoso, assim, pra falar que contribui muito, né? Exato. Quer falar alguma coisa, Lid? Quer encerrar? Quero te agradecer, né, mais uma vez pela confiança. Eu fico muito feliz com a sua confiança no meu trabalho. Te parabenizar por esse trabalho. Eu falo para ela nasceu para isso, né? Nasceu. Ela nasceu para isso, ela tem um dom. Nasceu. Ela falando assim Ela nasceu pro exuberância, marketing. Ela falando da exuberância que vem desde que eu conheço a Renata, que eu convivo com ela traz um propósito lindo assim de valorização da mulher, do lugar da mulher. É muito bonito e ela faz isso assim, ó, com Com naturalidade, amor. com Com facilidade, leveza, com né? leveza. Já participei de fotos, de projetos dela, assim, é maravilhoso. A é gente sempre consegue maravilhoso. sentir o que você quer transmitir. Renata que é bom, de gente. Fico muito Renata feliz. é de uma empatia maravilhosa. É uma mulher de uma empatia É maravilhosa. verdade. Generosidade. Ela é muito generosa. Gente, não É um privilégio conviver com ela. É um privilégio, de verdade. Não contava com Obrigada, essa, né? gente.
Muito obrigada. Não, isso não estava no Obrigada. roteiro. Obrigada pelo convite, Obrigada. obrigada pela Obrigada, confiança. Foi muito bom obrigada. conhecer as meninas. Obrigada por ter me apresentado. Obrigada, meninas, pela troca. Prazer. Aprendi muito aqui hoje com vocês. Isso é maravilhoso. É bom mesmo. Então, vamos ficar por aqui, né? Com tantas mensagens maravilhosas, tantas valeu, mensagens né? positivas aqui. Obrigada. Foi Obrigada. maravilhoso. E Com até a certeza. próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, audiência aí. E até a próxima. Tchau, tchau.